Economia e Mercado, com Juliana Rosa. Juliana Rosa, às 9h50, chegando aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, hoje para falar sobre o crescimento do setor de serviços no Brasil. Qual que é a radiografia que a gente tem desse setor agora, Juliana? Bom dia. Bom dia, Thaís, Pedro, bom dia para você, ouvinte. Mais um número que veio melhor do que o esperado da nossa economia. O IBGE divulgou agora há pouco, Thaís, o número do setor de serviços, que é um setor bem amplo, mostrando uma expansão no mês de julho em relação ao mês de junho de 1,1%. E a previsão média do mercado financeiro era um crescimento de 0,7%, portanto, um crescimento bem acima aí do previsto, 1,1%. E a gente vai olhando aqui por dentro dos dados que as famílias brasileiras consumiram mais uma série de serviços que estavam com redução de consumo. Por exemplo, as famílias voltaram a viajar mais, voltaram a comer mais fora de casa. E chama atenção aqui, a gente não sabe o quanto que isso ainda é um dado pontual, porque é mês de julho, é mês de férias, porque no mês de junho já tinha uma redução de consumo. A gente falava que tinha a ver com um nível de inflação muito elevado. A primeira coisa que a gente corta é serviço, que é algo que não é essencial, a gente acaba comendo menos fora, né? Aquela pizza fim de semana e tal, comendo mais em casa, comendo algo mais barato e tal, viajando, né? São coisas mais que você utiliza quando você tem uma renda melhor. Agora, pode ter a ver também com algum arrefecimento de inflação que a gente já começa a ver alguns itens que também estão mais ligados a itens mais específicos. A gente tem falado aí da deflação, que está muito ligado à redução de preços de combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Mas tem uma tendência de redução aos poucos da inflação, mas que ainda não é um alívio generalizado. Portanto, é mais um dado importante aqui de dado de serviço, é o setor mais importante, que mais emprega da economia brasileira. Tem esse dado de mercado de trabalho que também tem vindo melhor que o esperado, então também é uma explicação que sustenta o consumo das famílias, a geração de emprego tem vindo mais forte do que o previsto e corrobora, Thaís, as previsões de crescimento do nosso PIB que têm sido melhoradas a cada semana, né? Ontem a gente falou aqui das previsões melhores que o Banco Central divulgou para a nossa economia, subindo pela 11ª semana seguida naquela pesquisa que o Banco Central faz, que divulga toda segunda-feira. Então, é mais um dado positivo da economia brasileira que vem sendo beneficiada, principalmente, claro, pela melhora da situação da pandemia e impulsionada pelas medidas também de estímulos do governo, né, como os saques do FGTS, o Auxílio Brasil Maior e as outras medidas que vêm sendo lançadas para poder estimular o processo de recuperação da pandemia. Agora, Thaís, o IBGE fala que o setor de serviços já recuperou o patamar pré-pandemia, que é fevereiro de 2020. Mas setor de serviço é um pouquinho de tudo, né? É restaurante, é bar, é viagem, é salão de beleza, é lavanderia, mas quando você pega alguns serviços, eles estão muito bem, como o setor de informática, as empresas investiram muito em tecnologia para vender pela internet, né, por exemplo. Agora, quem tem um restaurante, né, um pequeno negócio, o setor de turismo também, ainda está recuperando as perdas provocadas pela pandemia. Quando a gente compara com fevereiro de 2020, a gente vê que ainda tem um processo de recuperação acontecendo. Então, é interessante a gente notar que há uma recuperação, mas alguns setores já conseguiram recuperar as perdas provocadas pela pandemia e outros segmentos de serviços ainda estão nesse processo de recuperação, Thaís. É isso aí, muito obrigada a Juliana Rosa, dividindo com os ouvintes da Rádio Bandeirantes esse dado importante sobre o setor de serviços. Beijo, Ju, até a próxima. Um beijo.